Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos para mais uma reflexão na palavra de Deus. Vamos alimentar a nossa alma. E hoje eu separei aqui como referência bíblica a primeira carta de Pedro. Vamos ler os versículos 6 e 7 do primeiro capítulo. Está escrito o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser contristados por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Eu acredito que essa palavra vai trazer alimento para a sua alma, vai te dar muito ânimo e esperança, pois esse é um dos propósitos desse trecho bíblico que acabei de ler. Vamos ver aqui que no início do versículo 6, o apóstolo Pedro escreveu: nisso vocês exultam. Mas do que ele está falando para dizer que os leitores iriam exultar, se alegrar em tal coisa? Eu vou ler para vocês aqui rapidamente no versículo, ou melhor, nos versículos anteriores. No final do versículo 4 está escrito: herança guardada nos céus para vocês. Ele está falando sobre fé e sobre salvação e o nosso galardão, ou seja, a recompensa que Deus tem reservada para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então ele está falando sobre uma herança guardada nos céus para nós, que mediante a fé somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando e continua no versículo 6 dizendo: nisso vocês exultam, ou seja, nisso nós nos alegramos, na esperança que há em Cristo Jesus, na nossa herança, no nosso galardão, na nossa recompensa e vida eterna por toda a eternidade, em santidade, sem sofrimento, sem pecado, na presença de Deus. Isso nos traz alegria e é motivo para a nossa esperança. Isso nos dá motivação para continuar na presença do Senhor. E para continuar na presença do Senhor é necessário enfrentar as dificuldades desse mundo. Vamos ler aqui a continuidade desse trecho. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Algumas traduções vão dizer contristados. Então nós entendemos que o cristão, ele precisa passar por provação, e a provação, na maioria das vezes, na maioria dos casos, ela nos traz sofrimento, dificuldades, e isso é uma das maneiras que Deus usa para provar a nossa fé. Mas olha só, aqui o apóstolo Pedro diz que importa por um pouco de tempo que nós devamos ser contristados, entristecidos pelas provações. Ele chama o nosso tempo de vida terrena de pouco tempo, um pouco período de tempo. E por que isso? Porque eu imagino que ele tinha em mente a comparação desse nosso tempo de vida terrena com a nossa vida eterna. Vejam o que o apóstolo Paulo falou sobre isso e está registrado em Romanos capítulo 8, verso 18. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha só que palavra confortadora. Ao mesmo tempo, ela nos traz conforto e nos traz esperança. Os nossos sofrimentos desse mundo em que nós vivemos nesse momento não podem ser comparados com aquilo que vai ser revelado para nós na eternidade. Portanto, esse sofrimento que nós estamos passando, ele é nada perto de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós após a nossa
ressurreição. E ele falou também sobre isso quando ele escreveu aos Coríntios. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Ele disse o seguinte: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Deixe-me ler mais uma vez esse versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que não vemos. Nós devemos fixar os olhos não nas coisas naturais, mas nas coisas espirituais, na nossa eternidade. Vivemos não por vista, mas sim por fé. Pois aquilo que nós vemos é transitório, é passageiro, tem fim e é limitado, mas aquilo que nós não vemos é eterno, é ilimitado. Portanto, precisamos nos concentrar nessas coisas, ler a palavra de Deus, buscar alimento, ânimo e esperança, pois Deus tem isso para nós. E isso nos ajuda a caminhar, continuar a nossa caminhada. O apóstolo Paulo falou aqui em 2 Coríntios que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Quando ele diz aqui que eles são leves, nós devemos entender que, ainda que pareçam ser intensos movimentos, ainda que possa parecer que nós não vamos suportar as dificuldades e as provações, eles são leves. E por falar em suportar, em algum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, está escrito que Deus não permite que venham provações sobre nós, cargas, dificuldades, além daquilo que nós conseguimos suportar. Antes, ele nos dá o escape. Então, Deus está cuidando de nós. Os nossos sofrimentos vêm sobre nós porque nós temos condições e capacidades de suportá-los. É claro, na dependência de Deus, andando e vivendo em espírito. Vão vencer apenas aqueles que confiam no Senhor, que têm a sua dependência no Senhor, que buscam a sua face diariamente, buscam força no Senhor e o poder do Senhor para vencer essas provações, usando, é claro, o conhecimento da palavra. Vamos voltar lá para 1 Pedro capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Então, Pedro está dizendo: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Antes de continuar, eu me lembrei agora de um comentário que eu ia fazer sobre o versículo 17 de 2 Coríntios que o apóstolo Paulo falou. Ele disse que os nossos sofrimentos são leves, e eu já comentei sobre isso. E ele disse também que eles são momentâneos. Então eu me lembro de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Isso significa que esse sofrimento vai passar, essa dificuldade vai passar, essa prova, essa tribulação, esse teste vai passar. Mas nós devemos ficar atentos, obedecendo ao Senhor, em temor ao Senhor, para que nós sejamos por Ele aprovados. Voltando para o texto de 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. E isso tem o propósito, talvez as pessoas não conseguem entender o porquê. Por que precisamos ser provados? O apóstolo Pedro falou aqui que nós ficamos entristecidos. Deus não deseja ver os seus filhos tristes, mas é necessário passarmos por oposições, dificuldades, situações contrárias e desagradáveis, porque assim nós somos testados. Assim Deus nos observa e vai ver se nós vamos permanecer fiéis a Ele ou não. Aqui no versículo 7 vai falar um pouco sobre isso. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, e é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Ou seja, a explicação é por que Deus nos permite passar por provações.
ele até mesmo nos coloca em situações de provação. Vocês se lembram que Jesus, após ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo próprio Espírito de Deus para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Portanto, o próprio Deus permite, ele surge, ele faz acontecer situações para que nós sejamos provados. E isso por quê? Qual é o propósito disso? A resposta está no versículo 7. Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína, é uma fé verdadeira. Ao ler isso aqui, eu me lembro de um texto, uma fala do apóstolo Tiago, que está lá no livro de Tiago, que fala que a verdadeira fé sem obras é morta. Se a nossa fé em Cristo é verdadeira, se verdadeiramente somos filhos de Deus, com certeza vamos produzir frutos de fidelidade a Deus em meio às provações, frutos de santidade, frutos de pureza, frutos de obediência a Deus. O verdadeiro cristão, ele não cede no meio das provações e das tentações. Ele nega a si mesmo, ainda que isso venha doer na sua alma, ainda que seja necessário você se humilhar por dentro, que você venha chorar, que você venha sofrer muito. Não importa o tipo de provação. Nós precisamos estar fiéis a Ele, não devemos esquecer que Ele está conosco, Ele não nos abandona. E quando nós vencermos, Deus nos recompensa com aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. E após isso, Ele vê que verdadeiramente a nossa fé é verdadeira. Eu me lembro agora de Abraão. Deus chamou Abraão, pediu ele para pegar Isaque, o seu único filho, e levá-lo a um monte para sacrificá-lo. E Abraão, ele acreditava em Deus e ele obedeceu a Deus. Quando Abraão foi executar o seu filho, uma voz veio do céu e falou com ele para não fazer aquilo. Ele estava apenas sendo testado. A fé de Abraão foi provada e ele foi aprovado, porque ele obedeceu a Deus, porque a fé que ele tinha com Deus era verdadeira. Mas por que a fé de Abraão era verdadeira? Porque ele tinha comunhão, relacionamento e intimidade com Deus. Então, voltando aqui para o versículo 7 de 1 Pedro capítulo 1. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos que eu gravei aqui no canal. E aqui vou falar mais uma vez. A nossa fé, ela tem um valor tão grande, mas tão grande, que ela comparada com uma moeda, vamos dizer assim, mais preciosa que existia nos tempos bíblicos. Ela foi comparada com o ouro. Nós tínhamos ali alguns metais preciosos que já foram, em várias fases da história, usados como moeda de troca. Nós tínhamos o bronze, já tivemos o ferro, tivemos a prata e tínhamos também o ouro, o mais valioso de todos. A fé foi comparada pelos escritores bíblicos, pelo povo de Deus, como algo valioso e foi comparada com o ouro, algo de muito valor. E isso faz muito sentido, porque nós somos salvos pela fé. Algo que nós temos de maior valor em nossa vida, a nossa fé em Cristo Jesus. E para provar se a nossa fé é verdadeira, é necessário sermos colocados na provação, que biblicamente a provação é comparada com o fogo. Aqui no versículo 7 diz: a nossa fé é muito mais valiosa que o ouro que perece, que estraga, ele se corrói, se corrompe. Mesmo que refinado pelo fogo, ou seja, o ouro ele é retirado no meio da terra, nas profundezas, nos rios e também na natureza, vindo com impurezas, e é necessário passar pelo fogo, vários processos de fogo. Quanto mais puro era desejado que o ouro ficasse, mais vezes precisava que ele fosse passado pelo fogo. Assim acontece comigo e com você. Quanto mais vezes nós passamos pela provação, mais aprovados nós somos, mais purificados nós seremos.
Então a nossa fé é testada na provação, assim como o ouro é purificado no fogo. E isso traz como resultado louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, ou seja, no dia da nossa salvação, no grande dia do juízo, quando nós formos julgados e cada um for receber sua recompensa por tudo aquilo que tiver feito nessa terra. Portanto, eu deixo aqui essa palavra para sua meditação, reflexão, para te dar esperança e ânimo, pois você não está só nessa terra, não está só nessa caminhada. Quando eu digo você não está só, primeiramente eu me refiro à presença do Espírito Santo de Deus, que foi enviado dos céus da parte do Pai a pedido do Senhor Jesus Cristo, e ele está te consolando, te confortando, te conduzindo no caminho de Jesus Cristo. Você não está sozinho. E também a nível de sofrimento, temos multidões de pessoas cristãs também sofrendo também nessa terra. Então, estamos no mesmo barco rumo à terra celestial. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, façam seus comentários e também compartilhem para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Se vocês não são inscritos, por favor se inscrevam e ativem as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.